A gente ouve falar de pH o tempo todo, né? Em shampoo, na água que a gente bebe, mas o que isso significa de verdade? Bom, hoje vamos desvendar um dos conceitos mais importantes da química, a escala de pH. Vamos desde a sua origem até o porquê dela ser tão crucial no nosso dia a dia. Olha só o nosso caminho. A gente começa com a primeira definição oficial do que é um ácido ou uma base. Depois vamos ver uma propriedade super curiosa da água que muda todo o jogo. Isso criou um problema: como medir a acidez de um jeito fácil? E aí a gente vai ver a solução genial que deu origem à escala de pH. E claro, entender por que isso importa tanto na nossa saúde até a indústria. Para a gente poder entender o pH de hoje, primeiro a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo, lá para 1887. Foi lá que o químico sueco Svante Arrhenius nos deu um ponto de partida, sabe? Uma maneira de organizar a casa e diferenciar o que faz uma substância ser ácida ou básica. E a ideia do Arrhenius era brilhante de tão simples. Ele focou tudo na água. Ele disse o seguinte: ácidos são substâncias que, quando a gente dissolve em água, liberam íons de hidrogênio, o H+. Pensa no azedo do limão. E as bases? Elas fazem o contrário, liberam íons de hidróxido, o OH-. Pensa na sensação escorregadia do sabão. Pronto, uma definição clara que serviu de base para tudo que veio depois. Então, a definição do Arrhenius coloca a água bem no centro do palco. Só que aí a história fica ainda mais interessante. A água não é só o palco, ela também é uma atriz principal. Ela tem uma propriedade muito doida e fundamental. O que acontece é que a água, pasmem, reage com ela mesma. É um processo que a gente chama de autoionização. É como se uma molécula de água doasse um próton para outra. Com isso, ela cria íons, um que age como ácido e outro que age como base. E esse equilíbrio, essa dança constante, é a grande chave para a gente entender o pH. Essa autoionização significa que mesmo a água mais pura do mundo já tem um pouquinho desses íons. E quando a gente fala pouquinho, é pouquinho mesmo. A concentração é de 0,000001 molar. Tenta trabalhar com um número desses no dia a dia. Nada prático, né? E aqui a gente chega no pulo do gato. Imagina só, você é um químico, tá lá no laboratório e toda hora tem que anotar e fazer conta com números tipo 10 elevado a menos 7. É muito complicado. E vamos ser sinceros, é um convite ao erro. A comunidade científica precisava de um jeito mais, sabe, intuitivo, mais simples de falar sobre isso. Como é que a gente transforma esses números cheios de zeros e potências negativas em algo fácil de ler, de escrever e de conversar a respeito? Tinha que ter uma solução. E a solução veio. Em 1909, o químico dinamarquês Søren Sørensen apareceu com uma proposta simplesmente genial. Ele criou a escala de pH, que vem de Potenshydrogen, ou potência do hidrogênio. A grande sacada dele foi usar uma ferramenta da matemática, o logaritmo negativo. O que essa função faz? Ela pega aquelas concentrações minúsculas com expoentes negativos e transforma elas em números positivos e fáceis, como 1, 2, 7, os números que a gente conhece. Bom, agora a gente tem a escala. Mas para entender de verdade o poder dela, é preciso lembrar uma coisa fundamental. Ela não é uma régua comum, onde a distância entre o 1 e o 2 é a mesma que entre o 2 e o 3. Não é linear. E o resultado final é essa coisa linda e simples. Uma escala limpa de 0 a 14. E a água pura, com aquela concentração de 10 a menos 7, se encaixa perfeitamente ali no meio, no ponto neutro, pH 7. E por ser uma escala logarítmica, cada número inteiro que a gente se move não é um passo, é um salto de 10 vezes. É um salto gigantesco na acidez. Ou seja, uma solução com pH 4 não é só um pouquinho mais ácida que uma de pH 5, ela é 10 vezes mais ácida. E se a gente pular do pH 5 para o 3, aí o aumento na acidez é de 100 vezes. É uma mudança brutal. Tá, mas e daí? Por que isso tudo importa fora de um laboratório? A resposta é simples. Porque o pH está em absolutamente tudo, e o equilíbrio que ele representa é a chave para muita coisa funcionar. O controle do pH é fundamental para uma lista infinita de processos. As enzimas do nosso corpo, por exemplo, só funcionam na faixa de pH certinha. A agricultura depende do pH do solo. A comida que a gente come, os cosméticos que a gente usa, até a bateria do carro depende de reações em meios ácidos. E para a gente fechar, vamos pensar nisso aqui. O pH do nosso sangue é controlado de um jeito absurdamente preciso, ali perto de 7,4. Uma pequena variação de só meio ponto para cima ou para baixo pode ser fatal. Isso mostra o quanto esse equilíbrio químico é delicado e essencial para a própria vida. Revela a complexidade incrível
dos sistemas que mantêm a gente vivo a cada segundo.